Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fica a parte de controle de estoque do sistema Minter Gourmet, tá? Então aqui a gente tem o botão estoque, nós temos já produtos cadastrados, tá? Os produtos já estão marcados, aqueles que devem ter controle de estoque. Então aqui nós temos as possibilidades de entradas, saídas, transferência de estoque e cotação de compras, tá? Então aqui em entrada eu posso ainda filtrar para ver todos os estoques ou apenas o estoque principal e o período que eu quero olhar de movimentações de estoque, tá? A quantidade de estoque de determinado produto, você vai olhar lá direto na parte de produtos do sistema, que é um botão produtos, lá vai ter estoque, que representa a quantidade em estoque. Aqui você vai ter uma lista de movimentações de estoque, no caso de entradas, aqui uma lista de saídas, transferências e uma lista de cotações. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, a gente ainda também pode olhar, mudar as colunas que a gente quer observar, mas eu vou dar um exemplo de uma entrada de estoque, tá? Então, por exemplo, estoque principal, tá? Já vem configurado o estoque principal no sistema, e estoque principal é todo aquele estoque que faz baixa automática quando você faz uma venda. Se você tem uma adega e aquela adega não é utilizada para uma venda, ela é um estoque de reposição, então você pode nomear os estoques que você tiver de reposição. Se for um estoque, por exemplo, uma geladeira onde você retira direto para fazer uma venda, então ela também deve ser considerada o estoque principal. Todos os seus estoques de onde você tira no ato da venda são considerados estoques principais. Então aqui no estoque principal eu vou estar adicionando alguns produtos. Aqui vão aparecer os responsáveis, você tem uma lista para você dizer quem que é o responsável por esta movimentação. Também fica na entrada de estoque relacionado qual é o usuário que está logado no sistema, tá? Então aqui, por exemplo, na data 10/11 de 2014, eu vou estar adicionando produtos. Então, por exemplo, eu vou colocar um chopp claro e vou adicionar também um produto chopp de vinho, tá? Eu estou dizendo que para cada um deles, por exemplo, entrou, por exemplo, comprei 50 chopps claros e eles tiveram para mim um custo de R$ 4,50, por exemplo. Então ele vai me dizer o custo unitário, o custo total deste produto, tá? Aqui eu posso fazer outras, também vou alterar. Eu comprei, por exemplo, 60 chopps de vinho e o custo unitário dele foi de R$ 50. Aqui uma descrição ou justificativa, compra para reposição, por exemplo. Compra para reposição e beleza, é isso. Dei um OK aqui, aparece a minha entrada de estoque da data 10/11, compra para reposição. Eu não coloquei o responsável, então ele não vai aparecer, mas aqui se eu editar, por exemplo, eu consigo analisar as informações daquela entrada de estoque. Então o que acontece? Quando eu for fazer minhas vendas, eu já tenho acrescentado a minha quantidade de estoque esses valores dessa entrada. Digamos que de repente eu estava mexendo, colocando meus produtos no estoque e sem querer quebrei alguma garrafa, por exemplo. Então eu vou dar uma nova saída, vou colocar aqui estoque principal, vou procurar, por exemplo, o meu chopp de vinho, que foi o que eu quebrei, por exemplo, 6 unidades, então eu vou colocar aqui editar, 6 unidades, OK, esse custo já vem cadastrado, que é o custo do produto, tá? E eu vou colocar aqui perda por quebra, por exemplo, ou de repente um produto que perdeu a validade, enfim, tudo aquilo que for retirado do estoque sem fazer venda, você precisa dar uma saída de estoque para que aquela quantidade de itens no estoque mostrada no produto seja a quantidade real no seu estabelecimento, ok? Então aqui temos uma lista de entradas de estoque e saída, e aqui de repente você tem um estoque de reposição, quero fazer uma transferência entre o estoque, então por exemplo o estoque principal e aqui um outro estoque de reposição, você coloca as informações, você adiciona produtos, diz a quantidade e uma justificativa, tá?
Enfim, é isso tudo aqui para a parte de movimentação de estoque. Você pode analisar ainda outros períodos e de repente você quer fazer uma cotação de compra, então eu vou adicionar uma nova cotação. Você pode escolher um código para essa cotação, responsável também precisa ser um colaborador cadastrado. Você escolhe a data desta cotação, uma descrição para informar e você ainda pode adicionar produtos. Por exemplo, eu quero fazer uma cotação de vinho Santa Helena Merlot de 750 ml. Eu clico aqui no produto e F2 eu posso dizer a quantidade que eu estou querendo comprar, então digamos que sejam 10, eu vou confirmar, quantidade 10, e aqui eu ainda listei listando todos os produtos que eu quero fazer a compra, eu ainda posso adicionar os orçamentos para cada fornecedor. Tal fornecedor, eu coloco aqui o fornecedor, depois em outro vídeo a gente mostra como é que faz o cadastro de colaboradores, fornecedores e clientes, exato. Então aqui a gente pode ainda trabalhar com as informações para este fornecedor. Então aqui aparecem as informações dele, eu posso dizer que neste fornecedor eu vou comprar uma quantidade determinada, por exemplo, eu fiz uma cotação lá dos 10 com este fornecedor. O F3 eu vou dizer qual é o desconto que ele está me fazendo nesta venda, e o F4 eu vou dizer qual que é o valor unitário desta venda. Tá? Aqui esse valor ele já vem preenchido porque é o valor do meu preço de venda, mas você altera o valor unitário na compra, tá, do produto com este fornecedor, e à medida que você vai salvando, você vai tendo uma lista aqui de orçamentos por fornecedor para cada um destes produtos, tá? Então é isso, galera. Basicamente, entradas, saídas e transferências, a gente tem as listas aqui e as cotações do seu estoque. Em caso de dúvidas, entre em contato com a gente pelo site, que a gente atende no site, ou pelo e-mail suporte@minter.com.br. Tá ok? Um abraço e até a próxima.